Começa agora o único, o delirante, o inigualável, o maravilhoso Delírios Astrológicos Podcast com Gilvan Villa, Marcos Teixeira, Dani Carter e Andrelli Barros. Olá! Olá! Tudo pessoas. bem, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Opa, boa madrugada passar com a nossa voz debaixo do pé do ouvido aí, que delícia! Quem que escuta a gente de madrugada? Alguém muito sem noção e muito insônia. Não vou falar não, porque a insônia tá bem recorrente nessa pandemia. Na minha vida também, mas estamos juntas, Dani. Tô dormindo 2 horas da manhã. E aí, gente? Escutem-nos de madrugada, suas madrugadas serão mais felizes, vocês vão dormir com os anjos. Se escutar, pelo menos ri baixo, né? Não pode acontecer. Porque senão acorda a família inteira. Se achou engraçadinho. Se você escutar esse episódio, você vai dormir não só com os anjos, mas com os deuses do Olimpo também. Porque hoje nós vamos falar um cadinho de mitologias e filmes. Hoje, na verdade, a gente vai dar dica de série, né? Dica de série de filme. O meu foi série, filme e... Não, é livro, série e filme. Livro também? O meu é livro também. Esse Mercúrio, não, né, Fia? Mercúrio, o nome, né? Não é? Delírios de astrologia, cultura pop. Né? Também tudo mutável. Quem manda? Né? Então, o episódio de hoje, Marcos, vamos começar com você. O que você indica pra gente assistir, ver, ler? E por quê? Então, né, na verdade a ideia desse episódio surgiu por a gente identificar alguns arquétipos e mitos da mitologia que se repetem nas histórias atuais, né? Tantas histórias passadas, né, contadas e tal, que se transformaram em filmes e séries hoje, né? E, bom, o que eu trouxe pra gente foi a história de um filme que eu vi há pouco tempo e que, obviamente, me deu aquele estalo, falei, caramba, isso é um mito grego, que é o filme, né, ou a história da Bela e a Fera, né? Mas para contar a história da Bela e a Fera, acho que todo mundo conhece, pelo menos o desenho da Disney, né? Pelo menos esse, né? Vou falar um pouquinho primeiro do mito, né? Pra gente depois poder falar do filme, né? O filme da Bela e a Fera, na minha visão, e aí depois meus colegas vão ver se a gente concorda ou não, ele remonta justamente ao mito do rapto da Perséfone, né? Então, de uma maneira muito resumida, depois que Zeus teria vencido uma batalha contra um monstro lá, X da vida, teria havido um banquete grande e nessa época já havia a Perséfone. Quem é a Perséfone? Quem é Perséfone? Quem é Perséfone? Não. Perséfone era filha de Zeus com Deméter, né? Então, Deméter foi a segunda esposa ou amante, ou sei lá, os rolos lá de Zeus, né? Acho que Zeus não era muito de casar com todo mundo, acho que ele só casou com a Hera mesmo. Acho que Zeus era aquele, né? Enfim. Que ela amarrou o boy. Então, é uma filha de Zeus. É a filha de Zeus, né? De Zeus. Exatamente. Só que Deméter era mais era a deusa da agricultura, né? Principalmente da agricultura, ou seja, da fertilidade na terra, né? E ela criava então a filha, que era a Proserpina, como de uma maneira assim muito restrita, né? Dizendo para ela ser realmente uma virgem, né? Uma deusa pura, né? E ela foi criada assim, até um pouco distante do Olimpo, porque os deuses sempre ficavam de olho nela, porque ela era realmente uma moça muito bela. Acontece Essa é a neta de Zeus, então. Na verdade, é a filha de Zeus. A Proserpina é a Perséfone com nome romano, né? Porque os deuses são desses, eles têm 2 nomes. A Proserpina é a filha de Zeus, não é a Demétris. Das séries Deméter.
Que as Ah, duas tá. são a mesma. É tipo, Tá bom. é tipo novela mexicana que o pessoal tem 2 nomes. É mais uma coisa assim. Séries Demeter tem a filha Proserpina Perséfone. Proserpina Perséfone. Eu devo estar trocando os nomes da pessoa. Coisa brega. Mas aí, Proserpina, minha filha! na história, o negócio é que Hades, o Plutão, né? O Subiu Plutão Hades, né? Plutão Hades, subiu até a superfície, né? Ele já governava o submundo, já era dividido, tá? Nessa época. E ele viu lá a Proserpina, bonitinha, falou assim: e aí, gata, né? Vamos. Nunca te vi por aqui e tal, papapá. Mas aí Zeus já daquele chega Diz e que fala: não teve nem trova, diz que ele só abriu a terra e bora lá dentro. Então, há versões que falam tipo assim, só pegou, né? Tem versões que falam que Zeus Que ainda deu falou assim: uma trovadinha seduzida. olha, é tua sobrinha. Então, quem tava lá, quem vai saber? Se ele te seduziu ou se ele raptou? Não sabemos. O que nós sabemos é que de repente ele jogou seu charme, ela ficou meio assim, ele pegou e abriu a terra e engoliu ela. A terra, tá? A terra engoliu Levou ela pra onde? Levou ela para o submundo. Se danado. Só que chegando lá, na verdade, né, foi um rapto, obviamente, mas ele demonstrou todo o seu encanto, que realmente ele se encantou pela Perséfone. Inclusive, tem algumas versões do mito que falam que, na verdade, Eros teria ajudado lá o Cupido, né, que a gente já que é o filho de Afrodite, teria lançado uma flechazinha lá para facilitar a situação. Mas, enfim, a história é que, de fato, Hades teria se apaixonado por Perséfone, né? E essa situação mudou um pouco o coração de Hades, aquele coração frio, rancoroso, que achava que todo mundo odiava ele ficava... Aquela fera, né? Exatamente, a fera, né? E aí, então, o que acontece é que ele encantou, então, Perséfone, mostrou todo o submundo e as coisas legais que tinham lá. Deu uma frutinha pra ela comer, né? Exatamente, deu uma Com a frutinha. romãzinha, o que acontecia com a romãzinha? Só que quem comia do fruto do submundo tinha uma ligação para sempre com o submundo. Essa era a grande questão, tá? Mas Perséfone, por outro lado, viu que Hades não era tão mal assim, entendeu? Que ele era um pouco incompreendido, entendeu? E, tipo, se apaixonou também por ele, né? Inclusive, tem uma das Qual que é o nome da... fala que É a síndrome de Estocolmo? Inclusive, tem uma coisa que eu vi numa das versões que falava que, na verdade, o Hades julgava todas as almas da mesma maneira, o mesmo castigo, e que Perséfone questionou por que aqueles que tiveram uma vida digna e tal, tinham o mesmo castigo daqueles que não tiveram. E aí, então, Hades teria criado os Campos Elíseos, que na verdade seriam uma versão do paraíso, para aquelas almas que tinham tido uma vida digna diferente das outras, né? Ai, que lindo, Então, isso já era uma modificação que Perséfone causou em Hades. Então, também, né, o que aí acabou acontecendo que Perséfone ficou com saudade da mãe, né? Que era muito ligada à mãe, Deméter. E lá em cima, ao mesmo tempo, Deméter estava lá doente, chorando, porque não sabia o que aconteceu com a filha, né? Aí rolou uma fofoca lá de Apolo, falou assim, ó, eu vi, hein, passando com a minha carruagem de fogo, eu vi que Hades catou tua filha, né? Então, e Deméter, nesse rapto da filha, ela ficava deprimida e não cuidava do que ela regia, que era justamente a agricultura, que era o ciclo da vida, né? E acontecia, então, o quê? A seca na terra, né? Começavam a ter problemas nas plantações e tal. E então, chegou um ponto que falou assim, ó, bom, alguém tem que ir lá falar com o Hades. O que aconteceu? Que deu merda aqui em cima, né? Então ele mandou quem? Mandou o sobrinho Mercúrio, né? Como eu vi um youtuber falando, o motoboy do Olimpo. De fato. É isso. Foi lá mandar um recado, falando assim, olha só, querida, o negócio é o seguinte, tu raptou a menina, a mãe tá desesperada e agora tá todo mundo passando fome lá em cima, né? E aí, então, o Hades falou assim, então manda Zeus aqui, vamos fazer um acordo. Zeus desceu até o submundo. E o acordo que eles fizeram aqui, já que Perséfone também sentia falta da mãe, que ele passaria 6 meses
que a Perséfone passaria 6 meses no submundo e 6 meses ela voltaria para ficar com a mãe, né? E aí, então, o mito resume que assim surgiram as estações do ano, né? Que quando Perséfone estava na superfície, havia a primavera, né? O florescimento, o verão. E quando Perséfone descia ao submundo, Deméter ficava triste, havia o inverno, né? E a terra gelava, né? Que conta esse coisa. Então, eu acho que por motivos muito óbvios, eu não preciso dizer por que ele parece com a Bela e a Fera. Não é? Só não tem os candelabros e tal, que dos clássicos da Disney. Não, mas os candelabros, quando você falou que Hades dava o mesmo castigo pra todo mundo e que depois ele passou a mudar por conta de Perséfone, eu lembrei disso no filme, porque acaba que todos têm a mesma maldição no filme, né? Todos viram objetos da casa. Sim. E daí depois acabam que não, desviram, né? Claro que não tem a parte que eles continuam morrendo. E tem toda a questão de que não só o mito parece, obviamente, com o filme parece com o mito do rapto da Perséfone, mas ele fala também do arquétipo do escorpião e da casa 8, que no final das contas é a transformação que você sofre no casamento, que é exatamente o mito de Perséfone. Se transforma ao voltar para a superfície, já não é mais aquela menina tola, já é a rainha. Ela né? conhece todos os segredos do submundo. Já é casada, né? Exatamente, é o contato com o lado que a gente fala, né? Que é o lado sombra, na verdade, é a ida ao submundo, né? E a volta, e como você volta com isso, você se transforma, e como ela também transforma o Hades, né? O insensível a uma pessoa que se apaixonou, que teve compaixão pelas almas que estavam lá, né? Que você também transforma, né? Sim. O parceiro no casamento, querendo ou não, os dois se transformam, né? Exatamente, ou se matam. Ou se divorciam. E a aprendizagem é mútua, né? Tipo, eu acho que não tem nenhuma relação íntima que não vá mostrar pra gente as sombras da gente. Exatamente. Né? Porque sem os outros, às vezes a gente não vê. Mas quando o outro tá ali, às vezes esfrega na cara, enfia o dedinho na ferida. E aí tu é obrigado a ver. Isso tem muito a ver também com a questão da mitologia do casamento, né? Que é o relacionamento mais íntimo que a pessoa tem com alguém que não é da família dela. Original, digamos assim, né? Exatamente. Daí toda a questão do sexo, tudo que envolve ali a casa, né? E o escorpião e Plutão, e enfim, né? Bom, essa é a minha sugestão. Então, né, fica aí a sugestão, né? Assistam. Fica a dica, né? E complementando, né? Já que falamos no mito de séries de Deméter, né? Tem a Moana, aquela linda, maravilhosa que eu amo de paixão, mas não é a Moana em si. Não é a Moana em si, gente. Eu sou louca pela Moana, gente, me desculpem. Mas eu só gosto dela bebê, que é fofo. O resto não gosto. É muito fofa também. Tá de bom. Então, tipo, tem aquela deusa lá na Moana, né, que ela, né, todo o mito começa o filme, né, falando da terra dela, né, a ilha onde ela mora com todos os ancestrais dela, tá secando, né, tá morrendo. Os cocos estão apodrecendo, eles vão perder a capacidade de subsistência, de sobreviver. E ela é chamada, né? Coco. Aí o que acontece? Ela é chamada, né? Ela sente aquela necessidade lá dentro dela de ir em busca de uma solução para esse problema. E aí ela descobre lá no mito da avó, da ancestral, né? Que é um deus roubou o coração da deusa tal, e que aquele deus precisa devolver o coração e tal e coisa, né? Aí no final do filme... Ai, tô dando spoiler, né? Esse episódio é de spoiler. Coração da... Ai, gente, é Disney. Aí, né, o coração da deusa é devolvido. Eu não lembro qual é o nome da deusa no filme, mas tem um nome. O coração da deusa é devolvido e ela fica linda, leve, sensual, verde, florindo, maravilhosa. Mas fértil. Ela tá de vulcão antes. Né? Ela era um vulcão antes, perigosa, furiosa. Nossa. Né? E vira uma doçura.
E aí, né, o que acontece com as séries? A mesma coisa, né? Ela, quando perde a coisa mais querida ao coração dela, que é a filha, ela seca, ela não gera mais frutos. E quando a filha é devolvida, quando a filha tá com ela de novo, ela floresce novamente. Então tem uma correlação bem direta com o mito da Olha Perséfone. só. Das séries e... Como é que é o nome mesmo da outra? Deméter. Ela tem 2 nomes, séries Deméter. Séries Deméter séries. Ela pensou assim, ó, Proserpina, minha filha, não vai pro inferno, fica comigo. Se eu fosse filha dela e tivesse esse nome, eu processava a minha mãe. Proserpina. Eu Isso é ia juntar nome. com o primeiro vagabundo também, né? Ia dar aquela revolta igual o... Olha aí, ó, descobrimos a causa E ela- dos problemas e olha- psicológicos da Com Perséfone. certeza. E Perséfone ia jogar na cara da mãe Deméter. Tu fica com esses cafajestes tipo Júpiter por aí, né? Todo mundo. Olha só, não pode nem reclamar do boy problema. O boy problema é tio dela. Né? Porque Hades é irmão de Zeus. Que horror. Exato. Isso é só. Isso, Não, essa Gente, não vou família, falar. esse Olimpo era dedo no peito e gritaria, só isso. não é mesmo? Que Então- barbaridade, tia. Então eu vou contar uma outra história, que também é um filme da Disney. Já que a gente tá falando de Disney, né? Que é o Meu episódio conto preferido já. da Branca de Neve. Da Branca de Neve e os 7 Anões, né? Mas no Aham. caso não é a Branca de Neve, é a Rainha Má. Ela é leonina? Não. Escorpiana? Não, calma. A Rainha Má, o que acontece? Lembra que ela sempre tá se perguntando pro espelho, né? Tipo, ai, existe alguém mais bonito do que eu? Existe alguém mais bonita do que eu? Até que aparece alguém. E daí o que acontece? Entendi onde Daí- você quer chegar. Ela dá a maçã pra Branca de Neve pra matar a Branca de Neve, né? Ó, desculpa eu falar, mas a Branca de Neve é uma puta chata. Eu também não gosto tanto. Ela é muito mimizeta. Então, daí a Rainha Má, ela dá essa maçã pra Branca de Neve, pra Branca de Neve morrer e ela continuar sendo a mais bonita do reino. Sim. Só que daí, no caso, vai lá o príncipe e devolve, digamos assim, né, a Branca de Neve à vida. No caso, a Rainha Má é a deusa Afrodite, Vênus. Mas aí vocês me perguntam, quem é a Branca de Neve, então? Pisqué. Branca de Neve é Pisquê. Pisquê, eu não sei o outro nome dela. Não tem, Mas- acho. Deve ter, tudo tem. O que acontece? Quando Eros, que é o filho de Afrodite, né? Que é o Cupido. O que acontece? Eros, Afrodite gosta que sempre ela seja a mais bonita e tudo mais. E Eros acaba daí se apaixonando por Psique, né? Até então a rainha, a Afrodite fala assim, vai lá e trai a confiança dela pra matar ela. Só que Eros acaba apaixonando-se por Psique. Então ela mesma... Eros, na verdade, é a maçã, né, na história. Não, Eros é o príncipe encantado, digamos assim. Porque daí o que acontece? Eros acaba escondendo, digamos assim, tipo, não fazendo o que a Afrodite fez. Então a Afrodite vai lá, tenta matar, digamos, a Psique ou alguma coisa do tipo. E Eros Não, vai mas lá é que e... a Psique aprontou também, né? Porque o Cupido, ele só disse, não olha pra mim, tu não precisa saber que eu sou um deus grego. Tu tem que me amar pela minha essência, não porque eu sou lindo e maravilhoso. Ela foi lá e deu uma espiadinha, essa vergonha. Ficou desconfiada, com minhoca na cabeça. Foi o quê? Os 7 anões que botaram minhoca na cabeça dela. Não pode. Só pode, né? Aí o quê? Cupido ficou magoado. E aí, como é que é o resto da história, Lua? Então, e daí Eros vai lá e acaba ficando com Psique, né? E a Afrodite Mas acaba Psique tem deixando. que passar por várias provas. Ela Ah, tem que ir pro submundo também. Ela é dessas. Ah, mas daí é outros 500. Eu tô falando de Afrodite. De Vênus. Até. Mas é que faz parte do mito, porque, tipo, a Afrodite que mandou ela fazer tudo isso, mas, né, não foi só por inveja, foi porque ela queria testar o amor da Psique pelo filho dela. Mas também é por inveja de ser sogra, né? E até uma coisa legal
Venenosa, não tem defesa. O símbolo de Vênus se parece com um espelho Um de espelho. mão, se você pensar. É o espelho. Sim. É um espelho de mão. Mas, falando de outro filme também, pra falar de Vênus, que a gente tem que falar de Vênus, porque Vênus, né, também fala de outras coisas. O filme Comer, Rezar e Amar. O livro e o filme. Onde Não nós lembro fomos? da Vênus rezando, mas os outros dois ela gosta. Então, mas aí eu vou comentar, né? O que acontece? Vênus, Se joga nos prazeres, vai pra Itália, come que é uma porca. Gente, me julga, eu não assisti esse filme. no filme, teve uma coisa que eu vi no filme que eu achei muito bacana. É que, assim, Vênus, Afrodite, ela é casada com um deus que é o mais feio do Olimpo. O Hefesto, Vulcano, Vulcano. Senhor dos Vulcões. Depende. Ele é o mais feio do Olimpo. Então, o que ela faz? Ela começa a trair. Então ela quer buscar outras coisas, outros prazeres. Ela encontra com Marte, ela faz qualquer coisa, né? Não, e fora que ele ficava só trabalhando, né, gente? Só lá fundindo ferro e nada de, né, dar prazer pra Afrodite, que é a rainha dos prazeres. Gente, Vulcano, aquele velho feio, passa Marte, aquele ser escultural na frente dela. Por favor, né? Vulcano, mudando um pouquinho de história, Vulcano em outra história, naquele seriado Deus Americanos, que é incrível, American God, ele deu a volta por cima, porque ele morreu, whatever. Ele sabe o que ele fez pra enaltecer o nome dele? Ele fundou uma empresa de armas, e toda bala tinha o nome dele gravado, entendeu? Então cada morte era um sacrifício pra ele. Cada morte com aquela bala. Então ele ficou um dos deuses mais poderosos na história americana. Nessa Mas era o não. que ele Eu fazia achei também, ele incrível. fundia armas no Olimpo. Não Eu tá sei, longe mas do mito, tipo, não. ele conseguiu um poder absurdo por causa disso, sabe? E é muito Sim. legal, porque querendo ou não, ele deu a volta pro pão, né? Né? Ele espera de dar uma Ele volta era o por cima. cara que só trabalhava e nada de comparecer em casa, né, gente? A Afrodite não aguentou. A Afrodite não aguentava. Porque a Afrodite quer o quê? Na questão do começo do filme mesmo, quando ela se divorcia do marido, a personagem principal do Comer, Rezar e Amar, que eu esqueci o nome dela, ela mal Eu sei que a atriz é Julia Roberts. Agora a Julia Roberts, mas eu esqueci o nome da... É a Elizabeth. É a Liz. Liz, que é a abreviação. A Liz, quando ela se divorcia, ela já vai pra outro, porque ela não consegue ficar sozinha. Então, no começo do filme, ela já vai pra outro cara, pra prazeres carnais e tudo mais. E daí ela vai... Puritane. Daí ela fala assim, quero viajar, quero conhecer o mundo, quero, sair daqui. Que é a questão de touro. Ela vai pros prazeres, entendeu? Então ela vai pra parte material, pra parte das coisas materiais. Então ela fala no filme que ela engordou uns 10 quilos, algo assim. Se a gente pegar depois, Afrodite, Vênus, como que ela reza, né? Por que entra a questão de rezar e como Vênus entra nisso? No significado da mandala astrológica, Vênus está exaltado em peixes. Qual que é a história? É que Vênus tá para fugir de um titã, eu acho que era um titã, alguma coisa assim. Ela mergulha no mar, num rio, no mar, e ela se esconde nas águas de Netuno. Então ela fica lá embaixo. Então é onde que fica aquele amor mais, como fala, aquele amor mais iludido, um amor mais aquela névoa assim que você não consegue focar em uma pessoa só, né? Idealizado. Aquele amor mais o que, Dani? De peixinho? Trouxa. Trouxa. Então, o que acontece? No filme, ela também vai pra Índia, pra quê? Pra ela começar a perdoar as pessoas, porque ela não tava conseguindo perdoar as pessoas. Então, ela vai lá rezar e meditar pra conseguir perdoar as pessoas. E no final, quando ela vai pra... Eu acho que é Tailândia que ela vai? Bali? Uhum. É Bali. É como Afrodite indo pra Libra. Porque daí ela vai, então... em se encontrar como que ela vai amar alguém realmente, fazer uma parceria e tudo a mais. essência dela, depois
pra daí ela encontrar realmente como ela vai dar esse amor pra alguém. Que é a questão de Libra e Casa 7, né? Que é Quando ela encontrou o Javier Bardem lá? Isso, que na verdade é um brasileiro, né? Na história, né? Na história da Elizabeth, é um brasileiro. E então poderia ser o Rodrigo Santoro, todo que é brasileiro, coloca ele. Na época eu acho que ele não tava ainda em voga. Não sei que esse povo, as americanas, gostam do brasileiro. Não podia ser Rodrigo Santoro porque tinha fala. Tinha fala no papel. Não tem o dedo nas mãos pra contar as americanas que namoram brasileiro. Só que daí assim, não consegui identificar se o brasileiro ou parceiro, quem ele poderia ser na história mitológica. Mas acaba por aí, ela realmente entendendo que, enfim, ela consegue fazer essa parceria depois de tudo que ela passou. Giovanni, ele é Marte. Hã? Ele é Marte. Mas Marte Não, Marte é amante. É safadeza. É, entendeu? Não é Marte. Marte Marte foi lá, deu um rolezinho na vida da Afrodite e foi-se embora. Só se fosse Marte, tipo, transitando pela como é que é? Pela Casa 7. Constelação de peixes. Aí era o Marte trouxa, bobão, o cara com boca aberta. Pode ser Saturno, porque Saturno, se eu não me engano, ele é exaltado em Libra. Exatamente então, e o cara... Compromisso. E o cara, ele já era divorciado, então... ele já era divorciado, então, tipo, ele já era mais velho. Tinha as marcas do tempo. Tinha as marcas do tempo, então pode ser isso, sabe? A questão de Vênus com Saturno pra ter aquele amor que dura depois. Exato. Ó. A gente enfiando... A mitologia encaixou? O que vocês acharam? Encaixou sim. Nunca tinha pensado nisso, mas sem dúvida. Por essa ótica, né? Também. Nem eu. Por essa ótica mitológica. Mas olha aí, ó. Mas você viu, ó. Como nós somos cultura, né? Rapaz. Então vai lá, Dani. Ou André. Eu acho que talvez... A André quer falar de novo, André? Eu vou deixar eu falar do meu amado idolatrado. Fala do teu amado Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Então, assim, ele vai sair um pouquinho dessa lógica de inserir mitologia como você, porque ele pega meio que o arquétipo um pouco nu e cru do de quem? Na verdade, dos dois, Gêmeos e Virgem. Porque ele é extremamente mente inquieta e Mercúrio. Ele é Mercúrio. Motoboy do limpo, mas não é o lado motoboy. Não é o lado meio motoboy, é o lado mente, assim. Depois eu falo um que encaixa no lado motoboy, então. Então, porque ele é um personagem da série de livros, né, do Arthur Conan Doyle. Tem os livros, tem os filmes e as séries, que é incrível. Desculpa, que é com o Benedict Cumberbatch, que é um dos meus favoritos amados da vida. Eu assisti o outro, eu assisti o Elementary. Elementary eu não gosto, não. Sherlock do seriado que tá na Netflix da BBC. Tá bom. Eu não li o livro, eu não vi o filme, eu não vi série. Então você escuta, Dani. Então você escuta. Ele é rabugento, ele é mimizento, ele é como é que é? Não é antissocial. Sabe quando tem o psicopata e o sociopata? Ele tem sérias vertentes sociopatas. Eu adoro ele é maluco e eu amo. Então... Acho que tô vendo uma correlação com você. Agora a gente percebe a identificação, não é verdade? Tá, continue, Dani. Então, eu vou falar uma frase dele que liga muito, assim, no caso, os arquétipos que tem no livro, que ele fala assim, que a maioria das pessoas veem, mas elas não sabem observar, entendeu? Elas olham de relance, elas olham de longe pra identificar alguma coisa, mas se você olhar direito pra pessoa, você consegue, pelas feições, pelas mãos, tudo, você consegue descobrir origem, você consegue descobrir profissão e meios de vida, entendeu? E é muito isso. Se você vê o seriado, essas coisas, ele é muito instintivo, extremamente. Isso aí também tem uma pitada de Escorpião, mas o dele é muito pautado pela lógica, por isso que ele acaba voltando pra Mercúrio e Virgem e afins, assim.
Gêmeos não encaixa, porque Gêmeos ele Gêmeos olha encaixa. pra riba mesmo e sai correndo. Não. Sabe por que Gêmeos encaixa? Ele é extremamente mente inquieta. Ele conhece tudo um pouco. Exato. E ele também tem aquela coisa de, como é que eu vou dizer? Tudo dele ele fala, é uma frase bem comum no seriado, ele fala, I'm boring. Ele tá entediado o tempo inteiro, tudo entedia. Porque, bem isso. Ele resolveu, Tá, ele já ele quer é passar pro Gêmeos, próximo. pronto. Não, ele é os dois. Eu falo, quando... Não, então, ele é extremamente perfista. Whatever. É isso aí, eu falei errado mesmo. Opa, vai pro gato. Perspicaz. Isso, obrigada. Thank you. Então ele é muito assim, quem você vê no seriado, ele mata as charadas só de olhar. Ele presta atenção nos detalhes daquela coisa e é uma astúcia, ele pega, sabe? Isso é muito assim, ser detalhista, essas coisas, que é de Virgem, que é de Mercúrio. E eu vou falar assim, por alto, o lance mais do Mercúrio, da mitologia, que pra Mercúrio, que era pros romanos, e Hermes pros gregos, ele é filho de Zeus, pra variar, né? Porque ele sai acatando todo mundo, junto com uma ninfa chamada Maia, entendeu? E mal ele acabou de nascer, ele saiu do berço ainda nas fraldas e roubou o gado do irmão dele, Apolo, porque ele era safado. Só que ele viu que ia dar... Oxe, né? Ele viu que ia dar B.O. pro lado dele, deu um jeito de, né, esconder a traquinagem e fez isso perfeitamente bem, assim. Ninguém descobriu. Só que Apolo tinha aquele dom das previsões, né? Então ele acabou pegando ele no pulo. Só que o Zeus, ele era muito da chacota. Ele achou que foi graça, entendeu? Ele acha que ele ia dar... Sagitariano. Não, é sagita. Ele achou que foi graça da perspicácia dele. E o que ele fez? Foi lá e deu mais dons pro filho, entendeu? Ele atribuiu esses dons, qualidade da duplicidade, ambivalência, capacidade de engodo, né? Que é daquela de enganar as pessoas, traquinagem, engenhosidade, palavra grande, lábia e eloquência. Capacidade de negociação. Qual foi outra coisa? Eu anotei aqui, mas eu mesmo tô perdida na anotação, socorro! Então, habilidade em atribuir recursos a objetos banais. Então, ele era o ligeirinho, ele era aquela coisa, você ia usar o Flash também, né, pra falar dessa ligeireza desse. Foi, André, que você tava falando? Foi. Por isso que eu digo que o Flash encaixa no arquétipo do motoboy do Olimpo, né? Porque o Flash é um cara muito rápido que vai, né, de um mundo ao outro em segundos e blá blá blá. Né? Então, eu só acho que o Flash não entra muito em Mercúrio porque ele é inteligente de ser nerd mesmo. Não é essa coisa sagaz. Mas é o Gêmeos que pesquisa, aprende. O Gêmeos representa inteligência lógica, é Gêmeos. É, ele fecha por isso, ele também é inteligente. Ele é inteligente, o Sherlock, no caso de ser inteligente mesmo. Tipo, ele nasceu assim. Ô, Dani, e o Watson seria quem na mitologia? Você conseguiu achar alguém? Pra colocar? Porque assim, eu foquei mesmo na supremacia. Como é que eu vou? Não é supremacia. Uma palavra O personagem principal. Enaltecer. Eu quis enaltecer o meu amado, né? Pode esquecer do resto, né? Eu não foquei nos coadjuvantes. Me julguem, me matem, façam o que vocês quiserem, briguem comigo, eu já ouvi falar que o Watson é, assim, não como da mitologia, mas que ele representava o próprio autor do também. do personagem, né? Ou seja, o autor do livro, né? De perto, faz sentido mesmo, que ele tá vendo tudo de perto e tá, sabe, diferente. Eu gosto muito, mas assim, eu fui pesquisar. Só que esse cara que escreveu, ele não era fã de astrologia. Acho que ele nem sabia o que era astrologia. Porque Sherlock, se fosse colocar em mapa astral, ele era capricorniano. Onde que Sherlock é capricorniano? Acorda? Não, também nem pesquisei. Eu pesquisei. Eu fui atrás. Eu não pesquisei o mapa astral da autora, não. Da personagem principal e autora. Não. Esse é o mapa do Sherlock. Vai que era um Capricórnio na casa 6, com Sol na casa 6, de Virgem. Não, ele tem Marte e Virgem, né? Que traz um pouquinho pra isso que eu falei. Mas aí eu botei ele com ascendente em Virgem pra trazer pra casa 1, entendeu? Mas não sei. Mas ele tem muito essa coisa, né, de ser observador, é muito Virgem, né? Essa coisa de ser meticuloso, de se atentar aos detalhes. Mercúrio. Mercúrio rege Gêmeos e Virgem, né? Então seria os dois. Papai. Papai, é nosso papai, né? Nosso papai. Ele é muito papai.
E você, Deli, qual outro filme, ou série, ou episódio, outro Eu pensei personagem? no Dr. House. Aquele Da série lá. Rabugento. Rabugento, Ele é muito rabugento. muito inteligente, né? Dava aula lá pra galera do hospital. Não sei, não olhei muitos episódios. Né? Ele e o Sherlock seriam bestes, viu? Porque na Eu acho sagacidade dois é igual. Não sei, não. Fazer uma relação. Não acho. O quê? Não acho tanto assim. Por Eles não quê? seriam Porque o House, ele não é tão legalzão assim. O Sherlock também não é, ele é Pois é, tutorial. rabugento. Só que Então, não por é. isso, um ia odiar o outro. Não, mas eles vão ter que concordar, porque os dois são tão inteligentes quanto. Eles pegam as coisas também nos detalhes do mesmo jeito que um outro. Então, é porque eles amam o seu Diano, gente. Eles amam o seu Diano. Sim, mas eu acho que pra fazer amizade. Então, eles iam se obrigar a se concordar, entendeu? Eles iam se odiar, mas eles iam ter que concordar um com o outro, não tinha jeito. Ah, não, concordar tudo bem. Eu tô falando que eles não iam ser amigos. Mas a questão é, eles são amigos de alguém. Ah, mas assim, as pessoas gostam de se juntar pra resmungar. Tá, quem que é o Dr. House? O Dr. House, eu vejo uma correlação muito perfeita com o mito de Kiron, né? O Kiron era o centauro ferido, né? Que tinha uma ferida que nunca curava, que era professor, que era esquisitão, que não se encaixava no meio onde ele vivia, né? E o Dr. House, ele traz muito dessa simbologia, né? Porque, primeiro, ele manca, né? O Kiron tinha uma ferida na perna, né? Então, o Kiron era rabugento já tem uma correlação. O Kiron era super rabugento, né? Porque ele era sofrido. Pode Imagina, ser, o Kiron era né? uma pessoa sofrida. Até, né, tem astrólogos que dizem que a pessoa que tem Kiron forte no mapa, ela é muito ranzinza, né? Então também, mais uma correlação. Ai, gente, eu tenho que ir na 1. Tá tudo explicado. Quer dizer, não, Tá, vamos lá, continua. Né? Deixa eu ver onde é que eu tava. O Kiron também, ele era o professor, né? Ele foi abandonado, ele foi rejeitado. Então o Kiron, né, ele tem essa coisa de inadequação, né? E o Dr. House, ele é o cara estranhão, né? Ele não tem amigos, ele é um cara assim que ninguém quer estar perto, mas tipo, todo mundo precisa dele. Eu vejo muito assim, né? Então também tem essa correlação da estranheza, né? De tipo, é o cara, né, esquisito. Que eu olho pra aquele cara, não sei, tem um negócio Eu gosto estranho. do arquétipo Não do gosto. House. Eu gosto do arquétipo do House, mas eu não consegui assistir o seriado dele porque eu tenho um pavor de seriado médico. eu adoro. Eu odeio. Ai, eu não gosto, tanto gente. também. House é muito bom. House é muito... Eu Seriado gosto da médico. inteligência dele, mas eu Se também não bem gosto de ser que- médico. E sempre quando eu assistia Dr. House, o Dr. House, eu falava assim, é muito Sherlock Holmes isso, porque no final sempre ele vai descobrir. É, Não, mas eles Mas parecem aí, que né? lembram bem. continuando as correlações com o Kiron, né? Ele é o cara inteligente, né? Que sabe como curar. Ele sabe como curar. Né? Então, quando ninguém tem uma solução pro problema, né? O problema parece intratável, incurável, vem Dr. House lá e dá o veredito. Ó, a gente vai tratar Ele assim, assado. só olha, o engraçado que eu vi é que ele só olhava os cirilões fazer isso, e ele só isso, e sacava isso da hora, do pouco que eu via. Que era E muito ele é o Sherlock. cara que dá aula, né? Ele deixa todo mundo lá batendo cabeça e chega lá no final, ele vai lá e dá uma aula de qual é o problema, né? Eu lembro de E fala Sherlock. assim, gente, é isso. Não sei. Sim, realmente. Sherlock também era bem assim, engraçado. Vamos supor, tinha um caso X, a polícia não sabia mais o que fazer, porque ele não é um policial, mas a pessoa, ele não queria admitir que o cara era foda e queria chamar ele, já tem isso. Tipo, ele era o último recurso, porque os caras não queriam dar o braço a torcer. Mas aí chamava ele, os caras tá lá quebrando a cabeça, ele parava, olhava isso, não, foi isso, por causa disso, eu adorava isso. Adorava. Mas tem um outro, um outro filme, digamos assim, de uma outra mitologia, que até a Andrelli comentou, que é da Lilith. Lembra dela? Da Lilith. Qual? Não lembro. Ah, Malévola. A Malévola, isso. Malévola é Lilith? É Lilith. Explica aí, Andrelli. Por quê? Por quê? Desenvolva. É Lilith vai aparecer? Não lembro. Não, era Lilith que você comentou. Lilith, Era ela não Lilith. vai pra submundo. Por quê? Porque a Malévola,
ela tá lá no mundinho paradisíaco dela, cuidando das plantinhas, cuidando das coisinhas, cuidando tudo, né? Tão fofa, tão querida. Aí o que acontece? Um cara me aparece, ganha o coraçãozinho dela, trai ela, corta as asas dela, corta a liberdade dela, corta o arbítrio dela. E Malévola se torna má, vingativa. Malévola se torna uma pessoa desconfiada, uma pessoa que vai pro próprio inferno dentro dela e torna tudo cinzento à sua volta. Então ela tem essa correlação com Lilith, por quê? Porque a Lilith, né, ela tem o seu desejo, a sua liberdade negada, né? Negada pelo Adão, que, né, diz, não, é do meu jeito e pronto. Então a Lilith tem, né, ela não tô gostando, vou me embora, se torna vingativa, diz que quer matar a criancinha. Não é? Igual a Malévola, Por quê? Porque ela foi, né, privada da sua liberdade. Tem uma correlação aí. Olha, nunca tinha pensado nisso. Né? Não é, Marcos? Sensacional. Eu achei muito legal quando a André comentou. Né? Porque realmente faz sentido. Uma demônia. Não, menos diva, né? Porque ela é muito diva. A Malévola é muito diva. Pensa que ela é diva, mas é malvada, nem. Mas e a Bela Adormecida? Será que a gente encontra quem seria ela na mitologia de Lilith? Será que eu acho que ela seria a criança em si, na mitologia de Lilith. Pode ser que ela misture outra. Mas acho que a tal da história daquela Lilith resolve matar as crianças. Sei não. Será? Tá dormindo, minha filha. Acorda. Vai. Vem a serpente, tuc. Acorda. Acorda pra vida. Tem mais coisa fora desse paraísinho aí. Pode ser. Gente, mas olha só. Então, acho que baseado nisso, dá pra gente fazer um horóscopo moderno. Eu vou usar isso pros meus clientes. Imagina falar assim: você tem Dr. House em Gêmeos, entendeu? A sua Malévola. A sua Malévola está em Leão, tá? E ali a sua Perséfone, seu Hades, estão lá na casa 8. Entendeu? A sua fera, né? A sua fera. Exatamente, a sua Bela e sua fera, né? Então, direitinho, inclusive a Branca de Neve tá fazendo conjunção. Eu acho, inclusive, que a gente pode transformar signos em personagens, né? Tipo, você tem Dr. House em Aqua Frozen. A sua Elizabeth está em Capricórnio nesse momento. Sherlock tá em Virgo, tá sendo marcado. Exatamente, Sherlock está no seu descendente, querida. Vamos lá. Mas eu acho que isso, é legal porque a gente pode até explicar melhor quando tiver que explicar numa consulta, talvez. Ao invés de falar da mitologia, você fala do personagem. É muito mais fácil. Eu falo assim, querido, já viu House? Então. Que é justamente a grande vantagem da mitologia, né? Da gente conseguir captar com a simbologia, memorizar do que aquele planeta tá falando, né? Do que aquele signo tá falando. Isso mostra também que as nossas histórias, por mais pop ou novas que elas sejam, as histórias basicamente se repetem, né? O ser humano só muda de endereço e de era. Exato. Não é mesmo? Os problemas é o mesmo, é amor, é romance, é vingança, é guerra. Nada se cria, tudo se plagia. É bem assim. Não é mesmo? Então, gente, vamos nessa. No próximo episódio a gente fala daí dos arquétipos, qualquer coisa. A gente fala daí de personagens mais também. Né? A gente pode pensar nisso. Eu gosto. Vamos sim. Vamos fazer o horóscopo pop. Vamos lançar na nossa página. Na nossa página nós vamos lançar de vez em quando uns spoilers, então, do Zodíaco Moderno. Olha só, estamos lançando aqui, patenteando o Zodíaco Moderno. Isso aqui é de prova para patente, tá? É isso. Um pouco de astrologia já. Com certeza.
Mas então, falando em redes sociais, né, Dani? Rapidamente, qual é a nossa principal rede social para o pessoal nos achar? Bom, Delírios Astrológicos no Facebook, Delírios Astrológicos no YouTube, tem o Delírios Astrológicos no Blogspot e o @delírios.astrológicos no Instagram e delírios.astrológicos@gmail.com para mandar um e-mail pra gente. Caça a gente em Delírios Astrológicos, vocês acham? Ou seja, entra no Google e digita Delírios Astrológicos. E dá de cara com a gente. É isso aí. Manda um direct e fala, vocês são maravilhosos, porque a gente né, é humilde. Ai. Muito Então bem, é isso, gente. Tchau. Até a próxima. Tchau. Espero que tenham gostado. Tchau. Tchau. Os cocos estão apodrecendo, eles vão perder a capacidade de subsistência, de sobreviver. Aquele povo, eu não sei como é que eles aguentam tanto coco. É coco. Parece vegano no início. Eu queria comer, né? Vegano no início do veganismo. Dá pra fazer óleo de coco, leite de coco, tudo de coco, gente. Olha só. Ai, gente. Eu tive um pensamento tão poluído agora. Jesus, perdoa. Purifica, Senhor, purifica. Não, então. A minhoca na cabeça, me deu.